Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta, professor Emerson, para trabalhar língua portuguesa com vocês da segunda série. Antes de iniciar a aula, aquele recado que você já sabe. Não esqueça de entrar no Class, fazer a atividade obrigatória, para além de você aumentar o seu conhecimento, você também garantir a sua presença. Se você está assistindo às nossas aulas pelo YouTube ou pela TV, entre em contato com a sua escola para que você veja quais são as aulas que estão sendo disponibilizadas, as atividades dessas aulas disponibilizadas para vocês fazerem em casa. Não esqueçam, nós estamos no final do trimestre. Fazer essas atividades é muito importante. Dado o recado, vamos para os nossos objetivos. Ler texto compreensivamente. Será que vocês estão lembrados do texto que nós lemos na aula anterior, aquele conto? Hoje a gente vai continuar. Localizar informações explícitas em um texto, inferir o sentido de uma palavra ou expressão, inferir uma informação implícita em um texto e identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. Tudo isso a gente vai fazer na aula de hoje. Só para vocês lembrarem, o texto que nós estamos lendo é O Homem que Sabia Javanês. Então, conta a história de um homem, né, que dizia ali que sabia javanês. Então, ele fingiu ser javanês e é do texto do Lima Barreto. Então, um escritor bem importante para a língua portuguesa. Então, o que nós temos? Nós temos o Castelo, que é o nosso personagem ali, tentando enganar o barão, dizendo que ele sabia javanês e, né, seria o professor desse barão. Tudo por conta do quê? Tudo por conta de um livro que essa pessoa tinha e precisava ali ler, fazer, compreender esse texto. Então, nós vamos continuar a leitura. Estive ainda folheando o cartapaço, a laia de quem sabe magistralmente aquela espécie de vasconço, até que afinal contratamos as condições de preço e de hora, comprometendo-me a fazer com que ele lesse o tal alfarrábio antes de um ano. Dentro em pouco dava a minha primeira lição, mas o velho não foi tão diligente quanto eu. Não conseguia aprender a distinguir e a escrever nem sequer 4 letras. Enfim, com metade do alfabeto levamos um mês e o senhor barão de Jacuecanga não ficou lá muito senhor da matéria. Nós vamos reler um trecho do texto que nós lemos hoje, certo? Lembrando que nós estamos continuando a leitura, então nós vamos reler um trecho e responder. Faça suposições e substitua as palavras destacadas por sinônimos. Então, observe quais são as palavras destacadas. Estão vendo que está marcado ali mais escuro? Então, quais são essas palavras destacadas e quais palavras vocês poderiam colocar como sinônimos? Vou dar um tempo para você fazer isso no seu caderno e eu já volto.
Então, conseguiram substituir aí por sinônimos, por palavras que nós estamos mais habituados a utilizar, porque lembrando que a gente está fazendo a leitura desse texto, é um texto antigo, então a gente vai encontrar mesmo palavras que a gente não usa. Mas olha como fica. Estive ainda folheando o calhamaço, a maneira de quem sabe magistralmente aquela espécie de linguagem obscura, até que afinal contratamos as condições de preço e de hora, comprometendo-me a fazer com que ele lesse o tal livro antigo e grande, antes de 1 ano. Fica até mais fácil para a gente compreender nessa linguagem, fazendo esse uso de sinônimos. Então é bem importante, quando você encontrar alguma palavra que você não compreende e você chega à conclusão que aquela palavra é importante para você compreender o texto, então busque quais são os sinônimos. Continuando, aprendia e desaprendia. A filha e o genro, penso que até aí nada sabiam da história do livro, vieram a ter notícias do estudo do velho. Não se incomodaram, acharam graça e julgaram a coisa boa para distraí-lo. Mas com o que tu vais ficar assombrado, meu caro Castro? É com a admiração que o genro ficou tendo pelo professor de javanês. Que coisa única! Ele não se cansava de repetir. É um assombro! Tão moço! Se eu soubesse isso, onde estava? O marido de Dona Maria da Glória, assim se chamava a filha do barão, era desembargador, homem relacionado e poderoso, mas não se pejava em mostrar diante de todo mundo a sua admiração pelo meu javanês. Por outro lado, o barão estava contentíssimo. Ao fim de 2 meses, desistira da aprendizagem e pedira-me que lhe traduzisse, um dia sim, outro não, um trecho do livro Encantado. Bastava entendê-lo, disse-me ele. Nada se opunha que outrem o traduzisse e ele ouvissem. Assim, evitava a fadiga do estudo e cumpria o encargo. Nosso exercício. Nós temos: era desembargador, homem relacionado e poderoso, mas não se pejava em mostrar diante de todo mundo a sua admiração pelo meu javanês. A palavra pejava, então agora a gente vai pensar só no pejava. Lembra que nós estamos trabalhando com essa questão de sinônimo? Pelo contexto da história tem o sentido de: letra A, pegava; letra B, admirava; letra C, contentava; ou letra D, incomodava. Então eu tenho aqui, mas não se pejava. Quando nós fazemos a alteração, então eu pego o pejava, altero por um desses daqui e vejo se dá o sentido. Quando eu faço isso, eu tenho que incomodava. Então, mas não se incomodava em mostrar diante de todo mundo, certo? Continuando. Sabes bem que até hoje nada sei de javanês, mas compus umas histórias bem tolas e impigias ao velhote, como sendo o crônico. Como ele ouvia aquelas bobagens. Ficava estático, como se estivesse a ouvir palavras de um anjo. E eu crescia aos seus olhos. Fez-me morar em sua casa, enchia-me de presentes, aumentava-me o ordenado. Passava, enfim, uma vida regalada. Contribuiu muito para isso o fato de vir ele a receber uma herança de um seu parente esquecido que vivia em Portugal. O bom velho atribuiu a coisa ao meu javanês, e eu estive quase a crê-lo também. Fui perdendo os remorsos, mas em todo caso, sempre tive medo que me aparecesse pela frente alguém que soubesse o tal patuá malaio. E esse meu temor foi grande, quando o doce barão me mandou com uma carta ao Visconde de Caruru para que me fizesse entrar na diplomacia. Fiz-lhe todas as objeções, a minha fealdade, a falta de elegância, o meu aspecto tagalo. Qual? Retrucava ele. Vá, menino, você sabe javanês? Fui. Mandou-me o Visconde para a Secretaria dos Estrangeiros com diversas recomendações. Foi um sucesso. O diretor chamou os chefes de seção. Vejam só, um homem que sabe javanês, que portento! Os chefes de seção levaram-me aos oficiais e amanuenses, e houve um destes que me olhou mais com ódio do que com inveja ou admiração. E todos diziam: então sabe javanês? É difícil? Não há quem o saiba aqui.
O tal amanuense, que me olhou com ódio, acudiu então. É verdade, mas eu sei Kanak. O senhor sabe? Então imaginem essa situação que ele está vivendo, lembrando que ele começou de uma mentira. Certo? Ele começou de uma mentira e começou a ser ali ovacionado pelas pessoas, porque ele sabia javanês. E alguém no final ainda retrucou, né? Mas eu sei outra língua. Você sabe essa também? Nós vamos, então, pensar no nosso exercício. O diretor chamou os chefes de seção. Vejam só, um homem que sabe javanês. Que portento! Então, qual o efeito de sentido dessa expressão, que portento? Vou dar um tempinho para você pensar em qual pode ser o sentido dessa expressão e eu já volto. Então, conseguiram pensar nessa questão aí do efeito de sentido dessa palavra que a gente não costuma utilizar. Então, lembrando, nós estamos fazendo uso aí de um texto que é um texto mais antigo, então nós vamos encontrar outras palavras, então é importante que a gente pense nesses sentidos. Então, eu trouxe para vocês aqui. Primeiro, podemos inferir que o sentido da expressão é positivo, certo? Portanto, significa extraordinário. Portanto, o efeito que se produz é de admiração. Olha só, vejam só, um homem que sabe javanês. Só por aquele trecho a gente já começa a pensar o quê? Que se trata ali de uma admiração. Continuando. Disse-lhe que não fui à presença do ministro. A alta autoridade levantou-se, pôs as mãos às cadeiras, consertou o pincenez no nariz e perguntou: então, sabe javanês? Respondi-lhe que sim. E a sua pergunta onde o tinha aprendido? Contei-lhe a história do tal pai javanês. Bem,
disse-me o ministro. O senhor não deve ir para a diplomacia. O seu físico não se presta. O bom seria um consulado na Ásia ou Oceania. Por ora, não há vaga, mas vou fazer uma reforma e no senhor entrará. De hoje em diante, porém, fica adido ao meu ministério e quero que, para o ano, parta para Bali, onde vai representar o Brasil no Congresso de Linguística. Estude, leia o Hovelac, o Max Miller e outros. Imagina tu que eu até aí nada sabia de javanês, mas estava empregado e iria representar o Brasil em um congresso de sábios. O velho barão veio a morrer. Passou o livro ao genro para que o fizesse chegar ao neto, quando tivesse a idade conveniente, e fez-me uma deixa no testamento. Pus-me como afã no estudo das línguas maleo-polinésicas, mas não havia meio. Bem jantado, bem vestido, bem dormido, não tinha a energia necessária para fazer entrar na cachola aquelas coisas esquisitas. Comprei livros, assinei revistas, Revue Anthropologique et Linguistique, Proceedings of the English Oceanic Association, Arquivo Glotológico Italiano, o diabo, mas nada. E a minha fama crescia. Na rua, os informados apontavam-me, dizendo aos outros: lá vai o sujeito que sabe javanês. Nas livrarias, os gramáticos consultavam-me sobre a colocação dos pronomes no tal jargão das ilhas de Sonda. Recebia cartas dos eruditos do interior, os jornais citavam o meu saber e recusei aceitar uma turma de alunos sequiosos de entenderem o tal javanês. A convite da redação, escrevi no Jornal do Comércio um artigo de 4 colunas sobre a literatura javanesa antiga e moderna. Como? Se tu nada sabias? Interrompeu-me o atento Castro. Muito simplesmente. Primeiramente, descrevi a ilha de Java, com o auxílio de dicionários e umas poucas de geografias. E depois citei a mais não poder. E nunca duvidaram? Perguntou-me ainda o meu amigo. Nunca. Isto é, uma vez quase fico perdido. A polícia prendeu um sujeito, um marujo, um tipo bronzeado que só falava uma língua esquisita. Chamaram diversos intérpretes, ninguém o entendia. Fui também chamado, com todos os respeitos que a minha sabedoria merecia, naturalmente. Demorei-me em ir, mas fui afinal. O homem já estava solto, graças à intervenção do cônsul holandês, a quem ele se fez compreender com meia dúzia de palavras holandesas. E o tal marujo era javanês. Uf! Chegou, enfim, a época do congresso e lá fui para a Europa. Que delícia! Assisti à inauguração e às sessões preparatórias. Inscreveram-me na sessão do Tupi-Guarani e eu abalei para Paris. Antes, porém, fiz publicar no Mensageiro de Bali o meu retrato, notas biográficas e bibliográficas. Quando voltei, o presidente pediu-me desculpas por me ter dado aquela sessão. Não conhecia os meus trabalhos e julgara que, por ser eu americano-brasileiro, me estava naturalmente indicada a sessão do Tupi-Guarani. Aceitei as explicações e até hoje ainda não pude escrever as minhas obras sobre o javanês, para lhe mandar, conforme prometi. Acabado o congresso, fiz publicar extratos do artigo do Mensageiro de Bali, em Berlim, em Turim e Paris, onde os leitores de minhas obras me ofereceram um banquete presidido pelo senador Gorotti. Custou-me toda essa brincadeira, inclusive o banquete que me foi oferecido, cerca de 10.000 francos, quase toda a herança do crédulo e bom barão de Jacuecanga. Não perdi meu tempo nem meu dinheiro. Passei a ser uma glória nacional e ao saltar no cais Parrot, recebi uma ovação de todas as classes sociais e o presidente da República. Dias depois, convidava-me para almoçar em sua companhia. Dentro de 6 meses, fui despachado cônsul em Havana, onde estive 6 anos e para onde voltarei, a fim de aperfeiçoar os meus estudos das línguas da Malaia, Melanésia e Polinésia. É fantástico! Observou Castro, agarrando o copo de cerveja. Olha,
se não fosse estar contente, sabes que ia ser? Que? Bacteriologista eminente. Vamos? Vamos! E assim termina o conto, esse conto do homem, né, que sabia javanês. Então nós percebemos na aula anterior e nesta aula como se sucedeu essa situação. Ele era uma pessoa que procurava um emprego, conseguiu esse emprego, inventou que sabia javanês e cada vez mais ele foi crescendo. E no final ele ainda faz um convite para o amigo que se precisar inventar outra coisa, ele inventa. Então é um texto bem bacana do Lima Barreto. Mas nós vamos fazer um exercício. Nós vamos reler um trecho e responder. Por que o narrador diz que não pôde mandar as obras que prometeu? Lembra que ele tinha sido convidado, daí ele não pôde mandar as obras que prometeu. Por quê? Vou dar um tempo para você fazer isso no seu caderno e eu já volto. Então, conseguiram pensar aí no porquê que ele não mandou esses livros? Vamos reler o trecho? Olha só. Aceitei as explicações e até hoje ainda não pude escrever as minhas obras sobre o javanês para lhe mandar conforme prometi. Então ele prometeu, mas não mandou. Por que ele fez isso? Porque ele não sabia javanês, isso era claro. E disse que ia mandar algo que não havia feito e nem poderia. Então como que ele ia mandar algo que ele nem sabia escrever, certo? Então, por mais que ele estivesse ali enganando todo mundo, era um risco que ele correria de ser descoberto. O que nós vimos hoje? Que nós lemos um conto. A gente leu a continuidade do conto que nós começamos na aula anterior, localizamos informações explícitas em um texto, inferimos o sentido de uma palavra ou expressão, então aquelas trocas, por sinônimos é importante, inferimos uma informação implícita em um texto, identificamos as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. Então, nós vimos esse conto, espero que vocês tenham gostado desse conto do Lima Barreto. Depois, se necessário, façam uma leitura do conto novamente. Vocês vão ver que delicioso que é essa história dessa pessoa que fala javanês. Por hoje, eu fico por aqui e espero vocês na nossa próxima aula.